Bom, é isso. Vamos lá, vamos começar então. Eu vou só fechar aqui essa aula número 3 e vamos iniciar a aula número 2. Perdão, a aula número 4. Estou fazendo contagem regressiva. Aula número 4. Vou abrir aqui o material na tela para vocês poderem acompanhar. Unidade número 4. Começando agora. Bom, nós temos aqui na unidade número 4 a questão dos efeitos da falência. Então, eu disse para vocês que a sentença de falência, ela abre portas, ela abre diversas portas e abre essas portas ao mesmo tempo. Parece meio que, quem já viu aquele filme do Matrix, uma cena que o ator principal, Matrix 2, 2 ou 3, que eles se encontram numa espécie de corredor com várias portas. Todas essas portas são válidas, porque levam a caminhos distintos. Então, nós vamos ter caminhos de análise de efeito da sentença, nós vamos ter caminho de análise do procedimento para a formação do quadro geral de credores, nós vamos ter efeito de análise para a questão dos bens. Então, tudo isso a gente vai analisar ao mesmo tempo. Então, são conteúdos que vão acontecer, e aí esses conteúdos vão estar ali colocados um do lado do outro. Só que a gente vai ver como se fossem caixinhas separadas, uma antes da outra, porque a gente não consegue falar das duas ao mesmo tempo. Então, primeiro a gente vai ter que falar de alguns efeitos, para depois passar para os outros efeitos, para depois continuar com outros procedimentos. Mas a visão do todo, ela não pode ser perdida na falência, senão você se confunde. Que é uma matéria tão doida, assim, para quem não está habituado, fala assim, esse universo não quero nem chegar perto. Mas não é. De novo, falência é um procedimento executivo concursal, um procedimento executivo especial de natureza concursal. Então, o objetivo da falência é pagar credores. E esse é o objetivo. Se eu pago os credores, está todo mundo feliz. E como que eu vou fazer para pagar esses credores? Através de vários procedimentos preparatórios e, às vezes, procedimentos contemporâneos, né, que vão ali existir, que vão coexistir no tempo, através de figuras que vão atuar para que eles aconteçam. Então, uma vez que nós tenhamos a decretação da falência, nós abrimos a primeira porta, a porta dos efeitos dela sobre a pessoa do devedor e dos sócios. Então, a aula de hoje é para falar disso. A pessoa do devedor, as pessoas perguntam assim, tá bom, mas o que acontece quando alguém falha e tem a falência dele decretada? Essa falência, imagine que você pudesse, não é numa execução comum, imagina que você pudesse ir até o patrimônio do devedor e tirá-lo da posse desse mesmo patrimônio. Normalmente, na execução comum, você consegue fazer isso através da figura da penhora. A penhora pode acontecer, do juiz determinar no procedimento executivo comum que o bem seja depositado nas mãos de um terceiro, ou esse bem fica depositado nas mãos do próprio devedor, com a restrição de que ele não pode vir a atuar, vendendo esse patrimônio, levando esse patrimônio para fora. O que acontece é que, na falência, a gente vai efetuar o desapossamento do devedor daquele patrimônio. Por isso que ele é um procedimento que, se você parar para analisar direitinho, ele acaba sendo um procedimento mais seguro para você, que está cobrando a dívida. Porque se você vai até o patrimônio daquele devedor e deixa o patrimônio com ele, é sempre um medo. E o que o texto da Lei 11.101 vai falar é isso aqui, ó. Ele vai dizer que, primeiro, o empresário ele vai ficar inabilitado
para continuar a exercer atividade empresarial. Ou seja, olha, vai chegar no desapossamento, mas antes de você até desapossar, o que você pensa? Vou evitar que esse cara comece a atuar, continue a atuar, porque senão, se eu autorizar que esse cara continue sendo empresário, já vai ser um problema. Ele vai falir de novo. Então, esse é um ponto. Mas em relação aos bens dele? Bom, em relação aos bens dele, o desapossamento está previsto aqui no artigo 103, onde ele fala que o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou dele dispor. O termo técnico para isso aqui não é penhora. Então, quando vocês tiverem assim, então o desapossamento que aparece aí é uma espécie de penhora? Não. Penhora é um ato processual específico das execuções de direito civil. Esse desapossamento aqui surte aí um efeito muito parecido com o da penhora, não é penhora. É o sequestro de bens, na verdade, não, sequestro de bens determinados a partir da paralisação da atividade naquele momento. Então quer dizer que sempre eu vou paralisar a atividade? Eu já disse que não. Mas a gente faz como se fosse uma fotografia. Quando decretou a falência, o juiz, conforme vocês viram no artigo 99, ele vai determinar a criação, a nomeação de um administrador judicial. Eu já falei para vocês que o administrador judicial ganha uma grana, procurem se informar como que o administrador judicial se forma, tá? É um bom dinheiro, um bom ramo, e não existem tantos administradores judiciais por aí. Vale a pena você procurar uma pós-graduação, procurar aí se tivesse, estou meio perdidão na vida, estou querendo mudar de áreas, experimenta fazer um curso aí para poder se especializar para ser administrador judicial, né? Vocês vão aprender conhecimentos de contabilidade, conhecimento de administração, ou então sair estudando por conta própria para poder aprender. E aí vocês se apresentam aos juízes aí como esse auxiliar da justiça, que a gente vai falar sobre ele ainda, tem a aula número 5, é a próxima unidade, inclusive, a gente fala do administrador judicial. Então, a gente decreta esse sequestro de bens, ele fala aqui, ele vai promover esse desapossamento. Ele vai determinar que o falido fique inabilitado para qualquer atividade empresarial. Então, não estou falando de outra coisa que não empresa. Mas só empresa está proibido de exercer para benefício da coletividade. Então, esse cara quebrou uma vez, quebrou por quê? Outro ponto envolve a questão dos efeitos da falência sobre os sócios de responsabilidade limitada. Toda vez, e guardem isso, toda vez que eu falar para vocês, lá em Direito Empresarial 1, que existem sociedades que fornecem responsabilidade limitada e existem sócios que possuem responsabilidade ilimitada, vocês acabam estudando que aquilo ali significa a maneira como as dívidas da sociedade podem atingir o patrimônio dos sócios. A responsabilidade ilimitada é restrita ao valor investido por parte daquele sócio, na composição do capital social, ela para ali. Mas quando eu vou para a responsabilidade ilimitada, eu faço uso do artigo 1024 do Código Civil, e esse artigo 1024 do Código Civil que fala do chamado benefício de ordem. Lá em Direito Empresarial 1, eu cito o exemplo da cafeteira, de você fazer café, e eu digo que aquela água que cai em cima daquele recipiente, que é o filtro, esgota a capacidade do filtro até descer ao patrimônio do sócio, até descer o patrimônio de baixo e vai receber a água. Então, fisicamente falando, existe uma espécie de benefício de ordem quando você faz café. Você joga a água em cima daquele recipiente de plástico que tem um furo, mas tem um filtro de papel. Ele esgota o filtro, a capacidade de segurar, de manter aquela água ali, e deixa a água passar por ele, atingindo, então, o recipiente de baixo.
A mesma coisa acontece na responsabilidade ilimitada, quando as dívidas ultrapassam as forças do patrimônio social e vão atingir o patrimônio do sócio que está exatamente abaixo. Eu não estou falando aqui de desconsideração da personalidade jurídica. Estou falando aqui de responsabilidade ordinária. A gente sabe que a desconsideração provoca uma responsabilização extraordinária. Essa limitação, essa ilimitação de responsabilidade gera para o sócio, numa situação normal, em caráter ordinário, ou seja, via de regra, ele vai pagar pela dívida. Na falência, o efeito direto da responsabilidade ilimitada é a falência do sócio. Eu disse para vocês que sócio não é empresário, mas para fins de falência, o sócio de responsabilidade ilimitada também vai ser atingido. Uma das discussões que você poderia fazer, perguntar, é se em casos de desconsideração da personalidade jurídica, hipótese de fraude, se a falência do sócio administrador que tivesse praticado o ato também seria decretada a partir daquele instante. A meu ver, o mais correto é que sim, porque o efeito direto da desconsideração da personalidade jurídica é o atingimento do patrimônio do sócio que praticou o ato, ou seja, a conduta fraudulenta. Uma observação com relação a isso estaria em cima, por exemplo, da nova redação do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele criou a figura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente, ele inclusive levou a uma modificação, porque o CPC tem essa redação lá de alteração de conteúdos, né? Mas esse novo CPC, então, criou esse incidente, e esse incidente, inclusive, teve reflexo lá no direito do trabalho. O direito do trabalho, por costume, acabava permitindo a existência da desconsideração da personalidade jurídica com base na chamada teoria menor. E a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica falava que, ou fala, né, que qualquer dívida atinge o patrimônio do sócio. Então, nós tínhamos 3 áreas do direito que trabalham ou trabalhavam com essa espécie de desconsideração, ou seja, é uma sociedade limitada que fornece responsabilidade limitada para o sócio, mas que, em razão da matéria, o estabelecimento, especialmente restrições de linhas verticais de relacionamento, dependendo da matéria, eu tinha uma desconsideração da personalidade jurídica como regra. Essas 3 áreas, óbvio, trabalhista era uma delas, concorrencial e ambiental. Então, são 3 áreas que trabalham com a teoria menor da desconsideração. O que o juiz trabalhista fazia em função disso? Ele ia no patrimônio da sociedade empresária empregadora. Se a sociedade empresária empregadora não tivesse bens, ele já determinava de ofício, lá nas varas do trabalho, ele determinava de ofício a penhora, ele já determinava a penhora e a variação, ele não mandava intimar para responder. Ele já mandava, já determinava a penhora e a variação dos bens dos sócios. E era de um sócio só? Não, de todos. Que pegasse pela frente. A partir de 2017, ou seja, depois do CPC, foi criada uma norma no CLT, foi criada uma norma na CLT, vocês podem conferir depois lá, que fala exatamente da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, aparentemente, a legislação trabalhista, que era a pior de todas nesse sentido, pior de todas no sentido
de malvadeza, né, que fingia, jogava as favas, o contraditório, a ampla defesa do sócio. Ela muda a compreensão trabalhista para não mais acatar a teoria menor. Agora é obrigatória a instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na justiça do trabalho. Ou seja, a teoria menor, ela meio que está sendo colocada de escanteio em prol da teoria maior, que é adotada pelo artigo 50 do Código Civil. Ou seja, apenas hipóteses de fraude praticadas por quem administra a sociedade. Normalmente é o que administra a sociedade. Pode acontecer de os dois sócios estarem ali fazendo ocultação de patrimônio da sociedade no patrimônio deles? Pode. Mas, via de regra, é o administrador da sociedade quem responde por isso. Então, em hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, a gente observa a incidência de efeitos aí em cima do sócio, e aí a gente pode falar também que na desconsideração, o sócio que tem ali uma conduta fraudulenta, ele também pode ser considerado falido nessa mesma situação. Ok? O artigo 81 fala exatamente sobre essa responsabilidade dos sócios, né, essa falência dos sócios de responsabilidade ilimitada, dizendo aqui que ficam sujeitos, né, aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida. Está aqui, está aparecendo aqui para vocês. E eles, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação. Então, a mesma contestação que a gente viu anteriormente à falência, então você vai ter a chance ali de verificar que a falência, ela decreta, olha que coisa interessante, ela fala que a decisão que decreta a falência da sociedade provoca um retorno dos autos, e é isso que está sendo falado aqui, ó, provoca um retorno dos autos a um ponto antes da sentença, que é o momento no qual os sócios vão apresentar contestação. E aí, essa apresentação de contestação que aparece aqui segue a mesma lógica, ou seja, o sócio vai poder apresentar a contestação, vai poder fazer o depósito elisivo, vai poder, na teoria, né, pelo menos na teoria, ele poderia pedir uma recuperação judicial. Bom, na teoria, ele poderia, mas a lei não fala nada dessa possibilidade para ele, só fala que ele vai apresentar contestação. Ele não diz se esse sócio vai apresentar contestação como empresário ou se esse sócio vai apresentar contestação como apenas um sócio. Se ele apresentar contestação apenas como sócio, eu tenho que analisar se esse sócio, ele é uma sociedade empresária, se ele é uma pessoa jurídica, né, que pode pedir recuperação judicial, por exemplo. Ele não fala se a gente aplica os efeitos ali do pedido de recuperação judicial ao sócio. Então, a gente tem algumas variantes que a lei não fala, e continua sem falar, que vocês estão vendo aí que a redação é exatamente a redação original ainda, tá? Então, essa é a base desse assunto, com mais perguntas do que respostas, por enquanto. A lei de falências, ela tinha e continua tendo uma série de dúvidas, uma série de questões de natureza prática. A nova redação legal melhorou bastante, mas não solucionou todo. Então, olha o parágrafo primeiro, ele fala: o disposto nesse caput aplica-se ao sócio, ele tem que ser retirado, a sociedade há menos de 2 anos, e as sociedades falidas representadas na falência serão representadas na falência por seus administradores ou liquidantes. Guardem aquilo que eu falei para vocês: a decretação de falência faz surgir um novo sujeito de direito. Se você observar, a falida é a pessoa jurídica que faliu, né? Beleza, faliu. Então existe a falida e existe a massa falida. A falida é uma pessoa jurídica e, como tal, um sujeito de direito personificado.
A massa falida é um sujeito de direito não personificado que vai aparecer em razão da decretação da falência. Ou seja, a massa falida, ela tem a mesma natureza jurídica de um espólio no processo de inventário. O nome empresarial, a título de curiosidade aqui, será mais ou menos o seguinte, tipo, Aracruz Panificadora S.A. era o nome da falida. Você vai continuar com esse nome. A massa falida, que vai ser criada a partir da decretação de falência, vai ter como característica o nome Aracruz Panificadora S.A. tracinho massa falida. As duas entidades irão coexistir. Então nós teremos as duas ali ao mesmo tempo. Sendo que quem passará, essa redação de cima, que eu mostrei para vocês aqui no artigo 103, que ele fala que o devedor perde o direito de administrar seus bens ou dele dispor, significa que ele vai ser desapossado desses bens e todos esses bens são transferidos, em razão da sentença que decreta a falência, são transferidos para a massa falida. Aquilo continua na essência, o direito de propriedade continua com o falido, mas haverá a transferência da posse desse bem, que é uma posse direta, talvez a gente pudesse analisar isso, né, pela ótica até do direito civil, se é uma posse direta, se é uma posse plena, porque uma das coisas é certa, o sujeito, ele poderá, a massa falida poderá ficar com esses bens e efetuar a venda desses bens. E somente lá no final, após o pagamento dos credores, se sobrar alguma coisa, o restante ali vai ser devolvido ao empresário ou sociedade empresária falida. Tá? Então, durante o procedimento de falência, nós temos a massa falida, que é o sujeito de direito que vai receber aqueles bens. O direito, o falido, ele também vai possuir alguns direitos. Não são muitos não, tá? São só alguns. Por exemplo, artigo 102, o parágrafo único, isso assim, fazendo um pente fino da lei inteira, o parágrafo único do artigo 102, falando que ele poderá requerer ao juízo da falência que proceda a respectiva anotação em seu registro, né? Ou seja, terminou o processo de falência, lá no final ele vai poder requerer ao juiz que tire, olha, eu não quero mais ser falido, tira esse nome, tira essa pecha de cima de mim. Então, pode requerer a retirada desse nome. Não é automática, está claro isso. Depois de pagar todas as dívidas, depois do encerramento do procedimento falimentar, o sujeito ainda terá que requerer ao juiz que proceda à anotação no registro da junta comercial. Além disso, no parágrafo único do artigo 103, diz que o falido, por isso que eu falei para vocês, o falido é uma coisa, o sujeito de direito à massa falida é outra. O falido poderá fiscalizar a administração da falência. Parece meio sem sentido isso quando não é explicado. Mas quem vai administrar os bens é o administrador judicial. Essa administração tem que tomar um certo cuidado, e a gente vai falar isso na unidade 5, está vindo por aí. Essa administração, ela tem um conteúdo mais de depósito que propriamente de administração em si. O administrador judicial vai ser um mero auxiliar da justiça, tal qual um perito é um auxiliar da justiça. Então, o falido, ele continua existindo, a pessoa jurídica falida continua existindo, mas ela poderá a todo momento discutir os procedimentos que são realizados para pagamento de credores por parte do administrador da massa falida. Então, o administrador, ele é como se fosse entre aspas, um dono, né? Vamos pegar assim,
cara que fosse o principal, é o cabeça da massa falida, né? E o falido, ele olha para isso, ó, peraí, meus bens não estão mais comigo, estão lá. Então, eu posso fiscalizar? Evidentemente que sim, você pode fiscalizar. Do mesmo jeito que quando você tem no procedimento executivo comum uma penhora de um bem que é seu, e quando o juiz vai lá e nomeia um administrador, nomeia um depositário que não é você, e você de vez em quando dá uma passadinha lá para ver se o cara está cuidando bem. Exemplo, o cara penhorou um carro, né? Se não tomar cuidado, o bem se deprecia, vai ser vendido com um preço muito abaixo do mercado. Então você vai lá para fiscalizar, para ver como é que está sendo o tratamento, exatamente por conta disso, tá? Então são basicamente esses os direitos, não são muitos. Direito tem pouco. Direito tem pouco. Então a gente tem esses dois aqui do artigo 102 e do artigo 103. No caso de deveres, aí nós temos um monte. Deveres do falido aqui não falta. A gente começa pela ideia básica do dever como parte da obrigação. O falido já deve, o procedimento falimentar já surge por conta de uma dívida. Então já começa errado para ele por aí. Só que aqui tem que tomar cuidado porque a lei mudou. Então, se você tiver um vadimeco comprado no ano de 2020, sinto te informar, mas ele está completamente desatualizado na parte de falência. Tá? Não estudem exame, não faça a prova do exame de ordem, ou concurso, ou qualquer coisa do gênero, com base no vadimeco 2020, porque ele já está desatualizado. O artigo 104, ele era simplesinho, né, em alguns pontos, mas note que uma redação dele ficou um pouquinho mais clara no caput, né, dizendo a respeito de quais eram os deveres, e houve um acréscimo funcional, ou seja, são acréscimos propostos por pessoas. Foi montada uma comissão de juristas para analisar essa redação, né, na proposta que tinha de alteração, e aí essa alteração foi feita com base no conhecimento prático desses caras. Então não é puramente um devaneio. Ah, mas por que é assim? Não, porque para esses outros aqui as pessoas estavam observando que a redação original, que dizia a respeito só dos dados que ele tinha que preencher, não comportava mais. E aí, quando você vem aqui, né, para o inciso 1, por exemplo, vocês observam aí que foi especificado a questão de constar do termo diretamente dia, hora e local designados por prazo não superior a 15 dias após a decretação da falência. Um dos problemas do processo civil, inclusive, que a gente observa, acontece justamente quando você tenta localizar o réu. Eu nem falo de juizado especial, porque juizado especial não era nem para existir, a meu ver. Eu sou completamente contra juizados especiais. E eu digo isso por uma razão única. Aquela lei do juizado especial, quando fala que quando você não encontra o réu, o processo é extinto, favorece o surgimento de bandidos que atuam contra a economia popular, especialmente aquelas pessoas mais pobres. E aí essa pessoa mais pobre procura o Poder Judiciário, interpõe uma ação judicial contra esse cara. Eu dou um exemplo muito claro em relação a isso, aqui, não vai longe, aqui em Aracruz, o pessoal que fazia consórcio de moto, foi criada uma rede criminosa para vender consórcio ilegal, de forma ilegal. Os caras desapareceram no mundo. Eu contei cerca de 230 ações judiciais contra eles. Isso só no sistema do PJE. Agora você imagina que a maioria dessas ações deram em nada
foram extintas por força de um comando da Lei de Juizados Especiais, que determina que, em caso de não ser encontrado o réu, o processo tem que ser extinto. Isso é relembrado pelos juízes dos juizados especiais, quando eles sentenciam, que parece com até requinte de prazer, que o Poder Judiciário no juizado especial não foi feito para investigações de endereço. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu sinceramente fiquei enojado com aquilo que está nessa lei de juizados especiais. Sou contra, defendo veementemente a extinção dessas cortes que para mim parecem mais cortes de exceção. Você faz um recurso, vai para um colégio recursal. Eu estava dando uma olhada em um determinado assunto federal, tá? Juizado especial federal. Eu falo assim, mas juizado especial estadual é problemático, vamos pensar no juizado especial federal. O nosso colégio recursal não fica aqui, fica no Rio de Janeiro. E é incrível como decisões que são revertidas em sede de Superior Tribunal de Justiça param no colégio recursal porque não podem recorrer para o STJ. Decisões que o STJ vinha entendendo já de uma outra maneira, os colégios recursais julgando a maneira deles. Então, eu desafio qualquer um a provar para mim que o juizado especial funciona. Desafio. Atire a primeira pedra só se você não advoga. Porque advogar no juizado especial é atuar num ambiente muito informal, perigoso, que as pessoas julgam praticamente de qualquer maneira. Então, sinceramente, eu estou fora. Assim, já entreguei meus pontos em relação ao juizado especial. Tá? Se vocês me virem no juizado especial, talvez eu esteja com, sei lá, Covid, uma coisa assim, estou com febre, né? Não estou bem na cabeça, assim, porque sinceramente não vale a pena. Tá? Mas, tá aí. A justiça comum, por outro lado, utiliza a figura da busca do réu com determinados mecanismos que estão no Código de Processo Civil, muito mais coerente. Então você tenta a notificação do réu pelo correio, por oficial de justiça, com hora certa, por edital, né? A gente sabe que funciona assim. E funciona, vai lá, relativamente bem. Às vezes o réu está querendo se furtar de aparecer. Só que a Lei 11.101, ela não usa o CPC de forma tão clara. Ela precisa buscar determinados pontos. Vamos lembrar que essas normas aqui são normas processuais, não são normas materiais. Então, é preciso entender que a Lei 11.101, ela Pode falar, que eu estou ouvindo. Chega aqui, ó. Microfone é para tia Adriana Soneghetti, tá? Hein, lá no negócio eu botei aqui, ó. Botei bem assim. Tá todo mundo me ouvindo, povo? Ok? Posso começar? Sim, Adriana. Ok. Gente, então, para quem não me conhece, eu sou a professora Adriana, coordeno o núcleo de prática, tá? Que, em tese, vocês deveriam estar cursando desde o ano passado, mas, infelizmente, por causa da pandemia, não pudemos nos encontrar. Então, eu vou passar linhas gerais aqui sobre a questão do funcionamento do núcleo, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para me perguntar. Ok, então o núcleo de prática, em tese, tem que ser começado com os alunos cursando o 7º período, né? Vai do 7º ao 10º período. Para os alunos que fazem estágio, delegacia, fórum, Ministério Público, Defensoria, algumas varas, né? Ou vara do trabalho, ou varas
do fórum mesmo, eles têm uma carga horária semestral de 25 horas. E para o aluno que não tem estágio, essa carga ela dobra, ela vai para 50 horas. Aí o que acontece? Vocês, por exemplo, estão no 9º período. O 9º período, vamos dizer que tem algum aluno que não tem estágio, então ele vai me pagar 50 horas lá no NPJ. Quando chegar no próximo semestre, se por acaso ele conseguir um estágio, ele vai diminuir pela metade, ok? Então é por semestre que o aluno tem que me comprovar, está estagiando ou não, para poder a gente ajustar a carga horária dele. Com relação às audiências, vocês já foram até premiadíssimos, né? Porque muito provavelmente já estão abonados de me... porque o que acontece? A audiência, ela tem, o núcleo tem um regulamento próprio. Por ocasião da questão do Covid, ano passado a gente fez um aditivo ao regulamento, tá? E esse regulamento, esse novo aditivo, ele estava apenas valendo para o ano de 2020. Só que quando iniciou 2021, né, a pandemia ainda está, infelizmente, ainda está aí, então nós resolvemos fazer estender esse aditivo para apenas o primeiro semestre de 2021, tá? Então, hoje está valendo o aditivo que foi feito no ano passado, tá bom? Quem não tem, eu envio depois. Por quê? O que está escrito nesse aditivo? Ele permite comprovação das audiências por modo online e ele diminui o número de audiências obrigatórias. Então, por exemplo, no regulamento passado, né, o que é o originário, são 5 audiências trabalhistas, 5 audiências cíveis, 5 juizado especial, 5 tudo, menos tribunal de júri, que é 3. Com esse aditivo, ficou, eu não sei de cabeça, mas tipo assim, 4 audiências, 2 tribunais de júri, que está lá tudo escrito direitinho, se vocês quiserem eu envio para vocês. Então está valendo isso apenas para o primeiro semestre, a partir de julho, agosto, já vale o antigo, tá? Volta a vigorar o antigo e vida que segue. A gente tem o funcionamento do núcleo de prática às terças, quartas e quintas e sábado, com os seguintes horários. Terça e quinta funciona de 8 a meio-dia e de 14 às 18. Quarta-feira, apenas na parte da tarde, 14 às 18. E aos sábados, de 8 às 12. Lembrando que só pode frequentar o NPJ dia de sábado os alunos que trabalham com carteira assinada. Então, se tiver algum aluno aqui que trabalha numa empresa, o que quer que seja, tem direito de fazer ao sábado. O aluno que não faz nada, que só talvez faça um estágio, não, porque é muito limitado, então, assim, a gente tem que reservar esse sábado para o aluno que realmente necessita. Deixa eu ver mais alguma coisa. Então, a inscrição, por enquanto, eu estou sem secretária, tá, gente? Então, vocês podem fazer diretamente comigo, anotem aí o meu ramal, que eu atendo direto. O professor Eduardo vai... O rei da tecnologia, meu Deus do céu. É 3302 8036. Tá? Ele está mandando aí por chat para vocês, tá? 3302 8036. Isso. E eu estou no núcleo de prática nesses dias que eu falei para vocês, à exceção dos sábados, que é o professor José Inácio que vem assumir no sábado. Eu fico terça, quarta e quinta. Ok? Eu vou até olhar direitinho, porque se já tiver uma inscrição prévia, a gente vai dar prioridade, porque o pessoal que já deu o nome, tá? Oi, mas Adriana. Aí eu falo... Oi? Marília, eu e Miguel tínhamos começado já aí no núcleo. Quem está falando? Marília.
Você já tinha conversado com quem? Eu e Miguel já tínhamos ido no núcleo. Ah, você já tinha iniciado. Ah, sim, Já tem tínhamos muito. iniciado. Verdade, verdade. Ah, sim. Tem aluno do. Já tinha aluno do sétimo ano. Tipo assim, foram um mês. Ah, não. Aí vocês continuam, tá? Quem Tá já bom. estava indo, pode continuar. Eu tenho a lista lá dos alunos, agora que eu estou me lembrando. Tinha um aluno que começou mesmo. E aí, então, vocês têm que ver. Vocês lembram qual era o dia? Enfim, tem que me ligar ontem. Porque eu já fui no sétimo período dar meu recado e os alunos já estão sabendo o dia de funcionamento, inclusive que a gente obedece uma como é que chama? Ordem de chegada, tá? Então, quem liga primeiro consegue os horários. E aí, quem liga depois fica na lista de espera, tá? Então, quando vocês ligarem, faz o favor de falar, olha, eu já ia no dia tal, eu sou aluno do nono período, então eu quero garantir minha vaga, tá bom? Porque a gente vai estender, lógico, vocês já estavam cursando, tá bom, gente? Tá bom, beleza. Adriana, Oi, pode falar. desculpa, vai retornar quando as atividades do núcleo? Ou já retornou? Então, eu pretendo retornar com tudo, porque o que acontece? Os processos não pararam de tramitar, então eu estou respondendo por tudo sozinha. Mas vai voltar atendimento, vai voltar tudo, porque senão não tem por que vocês ficarem, né, indo lá para ficar cumprindo despacho, que é uma coisa. Porque o interessante é a petição inicial, o interessante é você ter o contato com o cliente. Lógico que a gente vai obedecer, né, todas as normas de segurança, ter um espaço muito grande entre um e outro, não vai poder aglomerar, porque lá no núcleo, dependendo do dia, ficava o pessoal assim, esperando lá de fora, né, porque é um atendimento muito rápido, a gente não fica agendando para daqui a 3 meses e o aluno faz muito rapidinho, até porque eu fiscalizo muito essa questão, né, do aluno ficar uma vida inteira com a pasta, demora 3 meses para poder fazer uma petição. Então, essas coisas a gente prima, né, pela qualidade mesmo. Mais alguém querendo fazer pergunta? Eu, Alice. Ei, Alice. Adriana, então, quem não fez nem uma hora ainda no núcleo vai ter que fazer 50 horas esse semestre e 50 no semestre que vem? Olha, eu acho que não. Eu acho que esse período foi um período de graça. Eu tenho que confirmar com o Ettore, tá bom? Porque eu não sei porque se eu exigir todo o cumprimento da carga horária, talvez eu não consiga oportunizar que todos os alunos frequentem, porque vai ficar mais tempo do que o previsto. Porque cada um aluno que for estagiário, por exemplo, ele tem que ir 6 vezes ao núcleo. E 6 vezes significa 6 semanas. Se ele dobrar isso daí, são 12 semanas. Aí 12 semanas já fica apertado, porque ele tem. E sem faltar. Entendeu? Não dá para todo mundo, né? Sem contar feriado. Então, assim, eu fico um pouco receosa de falar isso daí. Eu vou ter que combinar com o Ettore, ou se a gente não abonar isso aí para vocês, pelo menos reduzir essa carga aí, pelo menos uns 50%, né? Isso aí foi excelente pergunta, que eu não tinha nem pensado. Ok? Beleza. Mais alguém? Adriana, Oi. André aqui. Minha dúvida é a respeito do termo de compatibilidade. Não ouvi. Minha dúvida é a respeito do termo de compatibilidade que está previsto naquele aditivo. Não entendi. Pela compatibilidade, eu não entendi. O negócio do auditivo, o que tem? Eu não entendi. Acho Manda que ele no está chat. falando da compatibilidade do estágio, professora. Compatibilidade do estágio? Tá dando para escutar melhor agora? Escreve aí, porque eu não estou entendendo. Aqui eu não tenho acesso ao chat, não. Eu acho que é porque a gente tinha até entendido algumas pessoas que quem fez estágio
poderia, no lugar de fazer o NPJ, apresentar o termo de compatibilidade, assim, dependendo das atividades que a gente teria feito no estágio, poderia abonar essas horas. Foi isso que algumas pessoas tinham entendido. Ah, sim, sim, sim. Isso mesmo, está lá no aditivo. Ah, então, se quem era estagiário, e, não é isso? Então, aqui te apresenta a documentação e abona esse período? Sim. Então, é isso. Se está lá... Ô, Adriana, então, Diga. por exemplo, eu estagio em escritório, né? Eu faço a mesma coisa do núcleo. Sim. Mas eu fiz um mês já, tive que parar por conta da pandemia. Então, minha vaga seria para outra pessoa, eu não precisaria mais fazer, por conta do meu estágio ser Gente, a se eu mesma tivesse coisa do que dar aula núcleo. de novo, eu estava fodida. Eu não ouço nada, eu não consigo ouvir nada. Não, tipo assim, ele já estagiava, ficou um mês, aí já vai ser atingido vai ser abonado, vamos dizer. Mas aí tem que continuar agora. É isso que você está perguntando? É porque eu não entendi direito esse abono. Se é total ou se eu Não, vou né? fazer só Aí as 6 semanas lá. não, apenas para sétimo e oitavo período. Quando você cursou o sétimo e oitavo, agora você está no nono, agora é tudo de novo. Cada semestre você tem uma carga horária. Vocês foram abonados no sétimo e no oitavo períodos, porque não tinha como frequentar a NPJ, frequentar os estágios de vocês. Então, abonou todo mundo, faz de conta que todo mundo cumpriu o estágio. Agora, nono e décimo período, vai contar tudo bonitinho. A única coisa, a única exceção que nós vamos fazer é com relação a quantidade de audiências, porque algumas varas não voltaram 100%, então a gente vai exigir apenas a quantidade de audiências que está no aditivo, sabendo que quando chegar no segundo semestre, volta o regulamento normal. Bom, gente? Hein, Adriana? Oi. Boa noite, é Marciele. Boa noite. Aqui. Sim. Então, no caso, quem trabalha de carteira assinada precisa fazer 50 horas de núcleo por semestre, certo? Sétimo, Isso. oitavo, nono e décimo. Sim, 50 cada período, para quem não é estagiário. Isso. O ano passado, então, a gente não tem que apresentar nem estágio e nem hora de núcleo. A gente foi isento disso, abonado. Então, é isso que eu preciso olhar direitinho no aditivo para ter certeza de que esse abono é apenas para os alunos que estariam estagiando em tese e foram impedidos, ou se abrange toda a turma. Essa é uma dúvida que eu tenho. Tá? Porque assim, quem trabalha de carteira assinada não tem como fazer o estágio. A única forma que a gente tem é o núcleo. Então, eu fiquei impossibilitada de estar fazendo o núcleo ano passado. Porque se a gente não tiver sido abonado... Sim. O pessoal do sábado, por exemplo, não tem como estagiar, então só tinha núcleo, exatamente. Mas, olha, muito provavelmente, até para não dar essa confusão toda, muito provavelmente eu acho que o coordenador vai abonar isso aí para todo mundo, porque não tem como você apurar, entendeu? E também, por exemplo, vocês vão ganhar essas horas aí, de sétimo e oitavo períodos. Tá? E tem que considerar também essa questão das vagas, né? Porque se não for abonado, acho que o nono e o décimo, pelo menos aos sábados, tem que ter prioridade em relação ao sétimo e oitavo. Com certeza, sim. Mas geralmente quando vocês chegam no décimo, eu já dou prioridade naturalmente, porque eu sempre dou prioridade ao décimo período. Na hora de fazer inscrição, eu dou prioridade para que sejam os primeiros, para poder a gente se liberar logo, não ficar com vocês até o final, né, para poder vocês terem um respiro aí. Mas então eu acho que vai ficar dessa forma, tá bom? A questão do sétimo e oitavo período vai ser abonado, acho que para todo mundo, tá? E esse período agora a gente vai começar presencial lá,
valendo a quantidade de horas 50 e 25, apenas mudando a questão das audiências, tá bom? Quando chegar no segundo semestre, aí volta ao que era antes. Certo, porque essas audiências também é por semestre, né? Não, a audiência são 4 semestres, né? Na verdade, você tem que me dar o quantitativo lá no 10º período. Eu só aceito, inclusive, as atas no 10º período, para não dar problema de perder, porque já aconteceu, assim, do aluno começar no 7º período, me dá todas as atas. Aí eu dou a declaração para ele, liberando ele do núcleo, tal. Daqui a pouco, professora, você me dá a declaração. Eu falei, poxa, agora não tenho mais documento, não tem mais nada. Eu dei a declaração, aí ficou como? Então, nunca mais eu fiz isso. Só no 10º período, faltando poucos dias para encerrar o semestre, eu estabeleço uma data limite e aí o aluno me entrega, porque se não entregar, não cola grau não, tá, gente? Então, tem que ser liberado do núcleo, não só as horas... A gente pode assistir as audiências agora, pegar o certificado, guarda tudo bonitinho. Isso aí, guarda na pastinha, quando chegar no 10º período me entrega. Beleza. Adriana? Agora no primeiro semestre. Oi. Uma pergunta. O juizado especial criminal, pelo aditivo, são 2 audiências. Acontece que o juizado especial criminal da comarca de Aracruz, eles não estão fazendo audiência presencial. Então, acabei de falar, esse semestre você pode assistir online, tá? Mas a partir do semestre que vem tem que ser presencial. Mas a audiência online, no sistema que vocês informaram para a gente utilizar, não tem audiência de juizado criminal. Ah, tá. Não tem, né? Não. E o juizado especial criminal de Aracruz não tem previsão nenhuma de quando vai ter audiência criminal. Então tá. Então vai o seguinte, cumpre o aditivo no primeiro semestre, se não está, não está. O que não está nos autos, não está no mundo. Quando chegar no segundo semestre, se tiver essa mesma situação, a gente tira a questão dos juizados especiais. Geralmente a gente faz, sabe o quê? Substitui por outro. Tipo assim, então já que o juizado especial criminal não tem audiência, então você vai fazer o dobro de cível, vamos dizer. Tá, mas isso tudo aí eu tenho que conversar com o Héctor, tá bom? Okay. Eu não vejo por que fazer, mas se for quantitativo a gente tem que... Só um minutinho que já tem um aluno aqui querendo fazer uma pergunta. Bom, aí eu já não sei. Porque tem que ser entidade conveniada, entendeu? O estágio voluntário seria onde? Porque no fórum não tem como. Na segunda, voluntário? Tem? Bom, se vier certificado pelo chefe imediato que a pessoa está fazendo o estágio e que vai tantas horas, né, documentar direitinho, eu aceito. O chefe de secretaria, precisa ser juiz, não, o chefe de secretaria. Tá bom, gente? Então, eu acho que encerrou-se. Qualquer coisa, gente, vocês fiquem à vontade para... Pode até bota meu celular aí, Eduardo, fazendo favor, que os alunos acabam me pedindo mesmo. Anotem meu celular para vocês, se quiserem me passar um WhatsApp, 999... 39, tá? 9948 42 46. Inclusive, pedir aos alunos que já tinham começado no semestre passado, me dá um toque no WhatsApp para eu já reservar esses dias para vocês, porque o pessoal do 7º período, com certeza amanhã já está me ligando. Tá bom, gente? Então, quem já tinha começado no ano passado e foi interrompido por causa da pandemia, passa um WhatsApp para mim, porque se quiserem manter, é lógico, o dia direitinho que estavam. Tá bom, gente? Adriana, desculpa, só uma coisinha.
tiver como você dar uma olhada lá na lista, porque eu não tinha começado, mas eu acho que já estava quase chegando minha vez na lista lá, que eu tinha conversado com a secretária. Sim. Aí, para não perder, né? Beleza. Não, eu olho sim, tá bom? Beleza. Só espero que essa lista não tenha sumido, mas... Tomara que não. Ó, Se gente, tiver o sétimo, fazendo- vai deixar para fazendo depois. papel de secretária, telefonista, tá bom? Recepcionista, fazedora de café. Mentira, não faço café não. Mas... Sim, bato, escanteio, cabeceio, entendeu? Vou lá, defendo, porque eu tô sozinha, eu e Deus. Tá? Então, ó, prazer estar falando com vocês, a gente se vê, se Deus quiser. Ah, sim, o início eu mando recadinho para vocês. Se alguém puder me fazer a gentileza de mandar o e-mail da turma no meu WhatsApp, eu agradeço. Porque aí a minha comunicação com vocês eu faço toda por e-mail. Ó, vamos começar tal dia, tá? Porque eu tenho que esperar encher as turmas para poder a gente começar o atendimento. Inclusive, até comunicar. Tem muita gente que vai procurar o núcleo, mas assim, o bom é a gente avisar, tipo, defensoria, que o pessoal está agendando para daqui a não sei quantos meses, falar que aqui a gente está tendo atendimento. Tá bom? Um abraço para vocês, boa noite. Obrigada, Edu. Obrigada, Edu. Joia. Parabéns pela gente estar aqui. Obrigado. Eu acho que... hoje já foi, né? Pessoal, cara, a gente continua essa aula amanhã, tá bom? Vou fazer um encerramento, que quebrou o raciocínio no meio. E aí, qualquer dúvida, já anota que a gente continua esse conteúdo amanhã. Mas, de qualquer forma, deixa eu só ver o que faltou aqui. Deixa eu ver aqui. A gente já estava, na verdade, essa aula curta também. Não dá até para falar alguma coisa, a gente só finaliza amanhã e começa a unidade 5. Né? Porque os deveres do falido, de forma geral, como eu estava falando para vocês, era pagar a conta. Então, além disso, ele tem que prestar informações toda vez que ele for solicitar, e aí você tem uma série de outras pequenas obrigações que vão aparecendo, né? Por exemplo, o inciso 1 ele se subdivide em diversas alíneas, vai até aí a letra G. O inciso 2 foi modificado, aí, já com uma redação nova, indicando aí a questão de entregar ao administrador, documentos, sempre levando em conta que talvez agora a gente tenha acrescentado a relação falimentar para a figura do devedor a noção de lealdade. Ele tem que prestar as informações, ele não pode atrapalhar o trabalho do administrador. Sempre aparecendo aí. Por exemplo, ele tem que entregar ao administrador documentos, ele não pode se ausentar do lugar onde se processa a falência, sem motivo justo. Ele tem que comparecer a todos os atos da falência. Parece coisa meio banal, mas isso é algo que acontecia e foi alterado com essa mudança no final de 2020. Tá bom? Então, esse artigo 104, ele aborda essas obrigações, né? Por exemplo, prestar informações reclamadas pelo juiz, examinar habilitações de crédito, tudo isso nesse contexto desse artigo 104, tá bom? Por conta do caminho da hora, eu vou fazer o encerramento da aula aqui, agradecer a presença de vocês e a gente continua esse assunto de falência amanhã, nas 2 últimas aulas, tá bem? Vou fazer só